Fala nação rubro-negra. Bem-vindos ao Flanáticos News. Antes de começarmos, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Hoje vamos falar das últimas novidades sobre o Flamengo, que estão dando o que falar. Se você quer ficar por dentro de tudo, fica ligado, porque o vídeo de hoje está recheado de informações que você não pode perder. Agora, para começar, você sabia que o Flamengo está planejando movimentações importantes nos bastidores? Isso mesmo, o clube está analisando novas contratações e possíveis saídas no elenco para a próxima temporada. Quem são esses jogadores? E mais, vamos falar sobre o desempenho do time nos últimos jogos e o que podemos esperar do Mengão nos próximos desafios. Então, segura essa emoção e não sai daí. E claro, no final do vídeo, quero saber de vocês. Que estão esperando desse início do canal? Deixa sua opinião nos comentários e já aproveita para sugerir temas para os próximos vídeos, porque aqui, a voz da nação é o que mais importa. Felipe Luís surpreende a todos no Flamengo com uma atitude inesperada. E o Corinthians? Parece que eles estão firmes na ideia de dar uma rasteira no Flamengo. E aí, Flanáticos News, será que isso vai acontecer? Temos várias notícias quentes sobre o Mengão para discutir hoje. Então, meu parceiro, minha parceira, já toca aí e vem comigo conferir tudo sobre o Flamengo. E não se esqueça, hoje é Dia dos Professores. Parabéns a todos os mestres que fazem a diferença na vida da nação rubro-negra. Vamos às notícias. Tanto os rubro-negros quanto os que não são nos ensinam muito. Parabéns ao nosso professor Felipe Luís, ao Mister Jorge Jesus, ao Cláudio Coutinho e a tantos outros treinadores que passaram pelo Flamengo e também são considerados professores. Então, parabéns a todos eles. Vamos seguir em frente, pessoal, pois ainda temos muito a discutir sobre o elenco do Flamengo. Ele se apresentou no centro de treinamento e ao grupo na manhã de hoje, por volta das 9h30, para participar do penúltimo treino de preparação para o clássico contra o Fluminense, que acontece depois de amanhã, na quinta-feira, dia 17, às 20 horas, no estádio do Maracanã. Esse confronto, que é válido pelo Campeonato Brasileiro, é de grande importância. Porém, a torcida do Fluminense parece não estar interessada, já que não está comprando ingressos para a partida. Tenho um amigo que é meu vizinho, que costuma ir a todos os jogos. Mas agora, quando é o Flamengo que joga, ele não está querendo ir. Deve estar receoso de levar uma pancada, né? E olha, a situação é a seguinte. Pode haver uma mudança significativa na escalação do Flamengo com base no que o Felipe Luís treinou hoje. Vamos discutir isso mais a fundo ao longo do vídeo, então fique atento, porque é algo bem relevante. Essa informação é muito importante. Até o momento, foram vendidos 43.864 ingressos para o Fla-Flu. Apenas bilhetes para o setor sul estão disponíveis, e não há mais ingressos para a torcida do Flamengo. Em outras palavras, a maioria dos setores está esgotada, restando apenas o setor sul, que é exclusivo para a torcida do Flamengo. Sobre a torcida do Fluminense, parece que eles não estão comprando ingressos para o setor e não estão indo aos jogos, mesmo com o time correndo o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. A realidade é que eles não estão comparecendo, especialmente em um Fla-Flu, que sempre tem sua importância. A verdade é que a torcida só aparece quando as coisas vão bem. Estamos vivendo um momento pós-data FIFA. É um momento em que os torcedores sentem falta de ver o seu time em ação. E aqui estamos, com o setor norte lotado, o setor leste inferior esgotado e o setor oeste inferior também sem ingressos. No Maracanã, só restam bilhetes para o setor leste superior, que torcedor rubro-negro ainda estão disponíveis. Mas fique atento, pois é um setor misto, então você pode acabar ao lado de um torcedor tricolor, e isso é normal, já que o Maracanã funciona assim há bastante tempo. É bem interessante observar essa interação.
Às vezes, você se empolga e comemora, enquanto seu parceiro fica irritado, mas não se envolve com você, e vice-versa, certo? Se eu for comemorar, você precisa ficar na sua. Além disso, há os ingressos para o setor Maracanã+, que é sem dúvida o mais caro do estádio. Não tenho certeza do preço, mas você pode verificar no site do Flamengo para obter informações mais detalhadas. Olha, parece que já foram vendidos cerca de 3.000 ingressos, talvez até 4 ou 5.000. A torcida do Fluminense, atenção! Trouxemos uma informação dos bastidores do Flamengo, divulgada pelo jornalista Venet Casagrande. Davi Luiz tem desempenhado um papel crucial no CT Ninho do Urubu. O zagueiro está auxiliando o técnico Felipe Luiz a melhorar a comunicação com os jogadores. Vale destacar que Davi Luiz é um dos líderes dessa equipe. O Flamengo desempenha essa função na equipe, mas inicialmente não renovará o contrato ao final da temporada. Vamos esperar por mais atualizações, certo? O Flamengo contará com um jogador titular da seleção brasileira após 7 meses, e ele é o Gerson. Já discutimos essa situação anteriormente. A seleção brasileira teve um jogo ontem, que começa às 15 horas e vai até às 22 horas. O Lucas Paquetá está suspenso, então o Gerson vai entrar em campo como titular. Após vencer o Chile por 2-1, o Brasil retorna a campo ontem terça-feira, com Gerson no time, marcando sua primeira titularidade após 7 meses. Fabrício Bruno, que está convocado pelo técnico Dorival Júnior, foi titular na seleção brasileira no amistoso contra a Espanha, realizado em 26 de março. A partida terminou empatada em 3-3, e o zagueiro do Flamengo recebeu muitos elogios da imprensa e dos torcedores pela sua atuação. Vale lembrar que surgiu uma proposta vinda do Eshran? O desempenho de Fabrício Bruno nos 2 amistosos foi fundamental. O Brasil enfrentou a Inglaterra em Wembley e venceu, com Fabrício se destacando na partida. Apesar de a defesa brasileira ter sofrido 3 gols em um empate de 3-3, contra a Espanha, o zagueiro recebeu muitos elogios por sua atuação. Isso gerou propostas do West Ham e do Nice, mas no final, Fabrício permaneceu no Flamengo. E aí, galera, o Gerson não é o único que estará em campo, certo? Pode ser que o Fabrício Bruno ganhe uma chance de começar a partida. Vai saber, pode ser que o Dorival tenha essa ideia. Ele realmente aprecia o Fabrício Bruno. Ou talvez ele entre no decorrer do jogo. Além disso, o Eric Pulgar está de volta da seleção e ficará à disposição da equipe chilena para o jogo contra a Colômbia, que acontece em breve. Estou gravando este vídeo e ele deve ser liberado em cerca de 4 horas. Às 17h30, Chile e Colômbia se enfrentarão no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. Já o jogo entre Uruguai e Equador contará com Arrascaeta, Varela e Dela Cruz de um lado, e Gonçalo Plata do outro. Essa partida acontecerá às 20h30, no horário de Brasília, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Os 4 jogadores do Flamengo estarão em campo na quarta-feira, amanhã. Um voo foi fretado diretamente para o Rio de Janeiro para o treinamento com o técnico Felipe Luiz, possibilitando a chance de esses jogadores estarem em campo contra o Fluminense. Brasília, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Os 4 jogadores do Flamengo estarão em campo hoje, quarta-feira. Um voo foi fretado diretamente para o Rio de Janeiro para o treinamento com o técnico Felipe Luiz, possibilitando a chance de esses jogadores estarem em campo contra o Fluminense. Já existe uma provável escalação para esse confronto, que vamos discutir em breve, com uma mudança significativa. O Fluminense está à espera. Arias e Facundo Bernal terão um período de descanso e treinamento após a data FIFA, visando o clássico Fla-Flu na quinta-feira. A escalação de Mano Menezes dependerá do desgaste físico dos jogadores. Arias enfrentará uma viagem de 6 horas até o Rio de Janeiro. Facundo Bernal, que é uruguaio, está na mesma seleção que Dela Cruz, Varela e de Arrascaeta, e todos eles participarão do confronto de hoje às 20h30 contra a equipe adversária. Vindo do Equador. É importante estarmos atentos aos jogadores do Fluminense, que são fundamentais para o time enfrentar o Flamengo. O Flamengo está em discussão com o Corpo de Bombeiros sobre a capacidade do novo estádio, e um ponto importante é a arrecadação.
De acordo com Rodrigo Matos, do All Sport, a quantidade exata será definida pelo Corpo de Bombeiros, que define as normas para os palcos de grandes eventos. O aspecto mais importante será a inclinação das arquibancadas. Quanto mais acentuada for a inclinação, maior será a capacidade de público. Atualmente, existem vários estádios, não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo, que possuem arquibancadas bastante inclinadas, permitindo uma melhor utilização do espaço disponível. Um exemplo é o Maracanã, que não segue esse padrão. Suas arquibancadas são mais espalhadas, ocupando uma. Há um grande espaço ali, certo? O estádio tem uma capacidade para 75 mil pessoas, mas esse número nunca é alcançado devido às cadeiras cativas, às gratuidades que nem sempre são utilizadas, e à necessidade de separar as torcidas, entre outras questões. Por outro lado, os novos estádios têm menos área disponível, já que as cidades estão em constante crescimento. Por isso, eles são projetados de maneira mais vertical, visando otimizar o uso do espaço. O espaço mencionado oferece várias possibilidades. No entanto, os bombeiros impõem restrições quanto à inclinação por motivos de segurança. Também existem outras exigências, como a instalação de guarda-corpos, que afetam a capacidade total. O conceito do projeto visa incluir arquibancadas populares atrás dos gols, possivelmente sem assentos. Ao remover os assentos, a capacidade do estádio pode aumentar ainda mais. Apesar dessas negociações com os bombeiros, ainda não foi contratada uma empresa para o projeto arquitetônico. Atualmente, a diretoria está focada em desenvolver o plano financeiro, ou seja, em identificar as fontes de receita que irão financiar a construção do estádio. O custo estimado do projeto varia entre 1,5 e 2 bilhões de reais. A expectativa é que, a partir da próxima semana, seja apresentado aos sócios um plano detalhado sobre as fontes de arrecadação. Essa era a principal demanda. Diversos grupos dentro do clube estão buscando entender melhor os dados financeiros. A apresentação acontecerá durante o período eleitoral no clube. Algo que, na minha opinião, não é ideal, mas tudo bem. Landim e Dange já mencionaram como fontes de receita a venda dos naming rights e o potencial de desenvolvimento da Gávea, o que ainda depende da aprovação das leis municipais. Além disso, há outra possibilidade. Sobre a venda de cadeiras cativas e camarotes. Pois bem, pessoal, é o seguinte. Eu estava assistindo ao Mauro César na Jovem Pan, e ele falou algo que é verdade. O próprio Dunch mencionou durante o lançamento da sua chapa que ainda existem cadeiras cativas que podem ser vendidas, o que nos permitirá arrecadar mais. Mas pense por outro lado. A partir do momento que você... Sobre a venda de cadeiras cativas e camarotes. Meus amigos, é o seguinte. Eu estava acompanhando o Mauro César na Jovem Pan, e ele tem razão no que disse. Inclusive, o próprio Dunch mencionou durante o lançamento da sua chapa que ainda há cadeiras cativas disponíveis para venda. Com isso, é uma oportunidade de arrecadar mais recursos. Porém, pense por outro lado, a partir do momento em que você... Vamos supor que você decida negociar 10% dos assentos do estádio como cadeiras cativas, certo? Você garante um valor expressivo de imediato, o que configura uma antecipação de receita. Por quê? Porque esses assentos vendidos não vão mais gerar receita de ingressos futuros. O comprador adquiriu a cadeira, e ela passa a ser de uso exclusivo dele. Então, em partidas de grande importância, como uma semifinal de Libertadores ou qualquer jogo de alto interesse, essas cadeiras já estarão ocupadas sem nova cobrança. Cerca de 10% da capacidade do estádio não poderá ser utilizada. Os ingressos já foram vendidos anteriormente, e não é viável cobrar um preço elevado por esses assentos, na verdade, nem mesmo um valor simbólico. Portanto, essa situação precisa ser. Essas cadeiras já estarão ocupadas sem nova análise com atenção. Não se pode simplesmente vender os lugares indiscriminadamente, pois isso pode resultar em uma quantidade excessiva de cadeiras vendidas, enquanto o clube precisa arrecadar dinheiro com os ingressos para garantir a manutenção e o funcionamento adequado do estádio.
É importante considerar também a necessidade de financiamento para o novo estádio. Existe uma série de fatores a serem observados. A proposta do novo estádio do Flamengo inclui arquibancadas verticais, semelhantes às do Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, e um telão de 360 graus, como o do Real Madrid. Dessa forma, a ideia geral do projeto se aproxima do que foi descrito. O estádio do Flamengo é incrível, muito bonito, um verdadeiro caldeirão. As arquibancadas estão bem próximas ao campo, o que considero ideal. Além disso, é importante pensar na acústica do lugar. Não podemos ter um problema como o da Arena MRV, onde a acústica é péssima e o som não se propaga bem. O estádio pode ser bonito e atrativo, mas se o público não consegue cantar e se ouvir, isso realmente prejudica a atmosfera. Incrível! Léo Ortiz compartilha os detalhes sobre o motivo, o local e o momento em que usou a camisa do Flamengo, que viralizou nas redes sociais durante o último Dia das Crianças. A matéria foi escrita por Fred Gomes, Richard Souza e Rodrigo Cerqueira, do GE. Globo. Em uma festa na praia onde o uso de camisas de clubes era obrigatório, o gaúcho comemorou seu aniversário de 4 anos completamente vestido de rubro-negro. Ele é natural de Porto Alegre. Léo Ortiz trouxe uma grande felicidade para os torcedores rubro-negros ao compartilhar uma foto inesperada dele, ainda criança, usando a camisa do Flamengo. Durante uma visita ao Ninho do Urubu para uma entrevista exclusiva que será dividida em 3 partes, a equipe do GE questionou o zagueiro sobre onde, quando e por que ele estava vestido com o uniforme completo do clube utilizado entre 1999 e 2000. E Léo Ortiz respondeu: "Desde a infância, cresci vendo meu pai jogar e tive uma ligação com os clubes pelos quais ele passou, principalmente o Inter. Sempre estive perto e assistindo às partidas, mas sempre nutri uma simpatia especial pelo Flamengo. Isso fica evidente naquela foto. Foi durante meu aniversário, onde costumávamos fazer festas temáticas. Neste caso, a celebração foi na praia e todos precisavam ir vestidos com a camisa do seu time. Eu optei por usar. Desde a infância, eu sempre tive uma grande afinidade pelo Flamengo, o que fez com que o uniforme do clube se tornasse muito especial para mim. A imagem que tenho em mente é incrível. Eu me recordo de um momento que parecia inacreditável na minha infância. A foto em questão mostra o Ortiz vestindo o uniforme completo do Flamengo, incluindo o calção e o meião, o que é realmente impressionante. Jamais imaginei que isso poderia se tornar realidade, pois meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, e a ideia de alcançar esse objetivo parecia um desejo quase inalcançável. Desde a infância, eu sempre tive uma grande afinidade pelo Flamengo, o que fez com que o uniforme do clube se tornasse muito especial para mim. A imagem que tenho em mente é incrível. Eu me recordo de um momento que parecia inacreditável na minha infância. A foto em questão mostra o Ortiz vestindo para o uniforme completo do Flamengo, incluindo o calção e o meião, o que é realmente impressionante. Jamais imaginei que isso poderia se tornar realidade, pois meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, e a ideia de alcançar esse objetivo parecia um desejo quase inalcançável. Jogando no Maracanã pelo Flamengo, fico contente, pois é uma grande conquista pessoal, galera. Confiram essa entrevista do Léo Ortiz no GE, que está bem legal. Ele comentou que tinha pensado em postar fotos em outras ocasiões, mas escolheu o Dia das Crianças como a data, ideal para inspirar as crianças a perseguirem seus sonhos. Até mesmo amigos rubro-negros que não tinham conhecimento sobre isso. O Léo comentou que muitas pessoas o procuraram, inclusive alguns amigos flamenguistas, e ele nunca tinha compartilhado com ninguém, guardou essa informação para o momento adequado. Quando surgiu a oportunidade, ele foi apresentado e estava prestes a postar a foto, mas ainda estava na final do Carioca e decidiu esperar um pouco. Legal, né? É uma história interessante. O Léo Ortiz escolheu o momento certo para fazer o anúncio. Em clima de Dia das Crianças, Felipe Luiz compartilhou uma foto de sua infância vestindo a camisa do Flamengo.
Durante o treino realizado nesta terça-feira no CT Ninho do Urubu, ele apresentou a seguinte escalação para o duelo contra o Fluminense, sob a orientação da Mônica Alves. Rossi como goleiro, Wesley e Léo Ortiz na zaga, com Cleiton também na defesa. Vale ressaltar que Cleiton Bahia deve ter a chance de jogar pelo Flamengo. Não se trata de Léo Pereira, que não foi chamado nem nada. É uma escolha do técnico Felipe Luiz. Na lateral esquerda está Alex Sandro. No meio de campo, temos Alan, Everton Araújo e Alcaraz. É uma formação, bem diferente devido à convocação desses jogadores. Lembre-se que a equipe vai enfrentar uma viagem de 6 horas. Mesmo que o Flamengo contrate um jato particular, os atletas vão chegar aqui exaustos. Você precisa ter um plano alternativo. Também há um jogo contra o Corinthians no domingo, na Neoquímica Arena. Portanto, não dá para esgotar todos os jogadores no confronto contra o Flamengo, já que será necessário jogar contra o Corinthians em seguida. Para isso, podemos considerar Alcaraz, Michel, Gabigol e Bruno Henrique. Ou, se não for o caso do Bruno, Matheus Gonçalves. Para recapitular, os jogadores que podem formar o time do Flamengo são Rossi, Wesley, Ortiz, Cleiton, Alexandro, Alan, Everton Araújo, Alcaraz, Michel, Gabigol e Bruno Henrique. O Cleiton Bahia passou por uma grande mudança na defesa, já que ele foi titular apenas uma vez com Tite, no jogo fora de casa contra o Grêmio, em um Flamengo que estava em uma situação diferente, ainda acreditando em uma virada contra o Peñarol no Uruguai, o que não se concretizou. Agora, ele será o verdadeiro titular em um jogo crucial, que é o clássico contra o Fluminense. É possível que durante os treinos ele tenha impressionado o Márcio Léo Pereira, embora isso ainda seja incerto. É verdade que o jogador Cleiton é bom. A La Liga, a Europa League e a FIFA Pro apresentaram uma denúncia à Comissão Europeia contra o Supermundial de Clubes, que está agendado para ocorrer em junho de 2025 nos Estados Unidos. Javier Artebas fez um discurso em nome dessas organizações, criticando a FIFA e chamando suas ações de abusivas. Ele se opõe à realização do. Em relação ao Mundial de Clubes de 2025, há a possibilidade de que esse torneio seja cancelado. Vamos ficar de olho nessa situação. O jornalista Diogo Dantas publicou uma matéria no O Globo com o seguinte título: Corinthians não pagará nova multa ao Flamengo para escalar Bu Souza e está tentando concluir a compra. Pois é, a conclusão do negócio só acontecerá se houver pagamento. Se o Flamengo não enviar os documentos e não efetuar o pagamento, eles terão que arcar com uma nova multa. Caso essa multa não seja quitada, isso será considerado uma armadilha, como disse o presidente do Cuiabá. Além disso, Landim comentou sobre Gabigol. O que todos queremos é que tudo se resolva da melhor forma. Não houve nenhuma conversa recente com Gabriel. As discussões anteriores são de conhecimento público. O desejo de Gabigol de voltar a ser um grande artilheiro é compartilhado por todos os torcedores do Flamengo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, destacou a importância fundamental nas vitórias do clube. E você que está assistindo, não esqueça de apoiar como sempre. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.